Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2026. Tem coisa que parece pequena, mas consegue estragar uma manhã inteira. Você acorda bem, vai preparar o café, começa a organizar o que precisa fazer. E alguém fala uma coisa num tom que você não gostou. Pronto, o coração muda. Talvez tenha acontecido assim na sua casa. Você perguntou alguma coisa e recebeu uma resposta seca. Pediu uma ajuda e ouviu um já vou que nunca aconteceu. Mandou mensagem para alguém e viu que a pessoa estava online, mas ela não respondeu. Ou talvez você tenha chegado cansado ontem, querendo apenas um pouco de atenção e encontrou cada um olhando para uma tela, preocupado com seus próprios problemas. São coisas pequenas. Pelo menos parecem pequenas, mas a vida é cheia dessas pequenas coisas que vamos guardando. A toalha molhada deixada em cima da cama, o prato que ninguém tirou da mesa, a promessa esquecida, o dinheiro gasto sem conversar, a visita que não veio, o aniversário que alguém quase esqueceu, aquela brincadeira feita na frente dos outros que você achou melhor deixar passar, embora tenha doído. E existe uma frase perigosa que muitas vezes aparece nessas horas: deixa para lá. A gente deixa, só que nem sempre o coração deixa. A boca fica quieta, mas por dentro a conversa continua. No banho você lembra, lavando a louça lembra, no ônibus lembra, deitado na cama você inventa respostas perfeitas para uma discussão que já terminou há horas. Eu deveria ter falado isso, da próxima vez vou responder. Também não vou procurar. E pouco a pouco uma coisa pequena vai ocupando um espaço enorme. Talvez Deus esteja entrando justamente aí nesta manhã, não para dizer que você precisa aceitar tudo, não para fingir que ninguém machucou você, mas para impedir que uma ferida pequena, alimentada todos os dias, se transforme numa distância difícil de atravessar. Vamos começar a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu te entrego esta quarta-feira, entrego o café simples desta manhã, a casa que já começa a acordar, o trabalho que me espera, o trânsito, o ônibus, os compromissos, as compras, os boletos, as tarefas que ficaram de ontem. Entrego também as pessoas com quem vou conviver hoje. E aqui, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque nem sempre é fácil conviver. Eu também me irrito, eu também perco a paciência, eu também respondo de um jeito que depois gostaria de apagar. Às vezes quero que os outros entendam meu cansaço, mas esqueço que eles também estão cansados. Quero ser ouvido, mas nem sempre sei escutar. Quero que peçam perdão, mas tenho dificuldade de reconhecer quando fui eu quem feriu. O Evangelho de hoje, segundo São Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, fala exatamente sobre essas relações que precisam ser cuidadas. Jesus ensina que quando um irmão erra contra nós, existe um caminho antes de transformar aquilo numa guerra: aproximar-se e conversar. Olho no olho, sem plateia, sem mandar indireta, sem contar primeiro para 5 pessoas aquilo que ainda nem tivemos coragem de dizer à pessoa envolvida. Que ensinamento necessário, Senhor! Porque é muito mais fácil reclamar de alguém do que conversar com alguém. É mais fácil pegar o celular e desabafar com outra pessoa. Mais fácil ficar frio. Mais fácil esperar que o outro adivinhe por que estamos magoados. Mas Jesus nos convida a cuidar do vínculo. Talvez a grande graça desta manhã seja muito simples. Senhor, ensina-me a conversar sem ferir. Ensina-me a ouvir sem preparar uma resposta enquanto o outro ainda está falando. E quando precisar dizer uma verdade, dá-me coragem para dizer lá com amor. Porque dentro de uma casa, muitas vezes, a paz não desaparece numa grande briga. Ela vai embora aos pouquinhos, e com a tua graça, Senhor, também pode voltar aos pouquinhos. E talvez, Senhor, enquanto eu faço esta oração, exista alguém pensando: mas eu já tentei conversar, já tentei explicar, já procurei, já pedi desculpas até por coisas que nem eram totalmente culpa minha, e nada mudou.
Tu conheces também essa dor, Senhor, porque reconciliação não significa que sempre conseguiremos resolver tudo numa única conversa. Há pessoas que ainda não estão prontas para ouvir, há feridas antigas que precisam de tempo, há situações em que precisamos colocar limites para não continuar sendo machucados. Por isso eu te peço, dá-me sabedoria, sabedoria para perceber quando devo falar e quando devo esperar, quando devo insistir e quando preciso entregar, quando uma conversa pode aproximar e quando alguns dias de silêncio podem impedir palavras das quais depois nos arrependeremos. Jesus, ensina-me principalmente a não carregar dentro de mim conversas que já terminaram por fora. Porque quantas vezes estamos fazendo almoço, trabalhando, varrendo a casa, dirigindo, esperando numa fila e continuamos discutindo mentalmente com alguém? A pessoa nem está ali, mas nós continuamos respondendo, continuamos imaginando o que ela diria, continuamos tentando provar que estávamos certos, e isso cansa, tira a paz, rouba a energia de coisas e pessoas que estão diante de nós agora. Senhor, eu não quero entregar o meu dia inteiro a uma mágoa, por isso visita agora a minha família. Entra, Senhor, nas casas onde as pessoas se amam, mas já não sabem conversar sem se irritar. Olha para aquele casal que começou discutindo por uma coisa simples e terminou colocando na mesa problemas de 5, 10, 20 anos atrás. Cuida daquela esposa que cansou de pedir atenção. Cuida daquele marido que chega preocupado com o trabalho e não sabe explicar o que está acontecendo dentro dele. Olha para os pais que querem acertar com os filhos, mas às vezes só conseguem falar através de cobranças. E olha também para os filhos que amam os pais, mas estão vivendo conflitos que ainda não sabem colocar em palavras. Pensa, Senhor, naquela pessoa que hoje vai tomar café na mesma mesa com alguém com quem está magoada. Talvez ninguém diga nada. Um pega o pão, o outro passa o café. Perguntam quem vai sair primeiro, quem vai buscar alguém, quem precisa comprar alguma coisa na volta. Tudo parece normal, mas existe algo preso na garganta. Senta-te àquela mesa, Jesus. Traz mansidão, traz coragem. E se hoje ainda não for o momento da conversa, pelo menos começa a preparar os corações. Eu te entrego também os nossos jovens. Quantas mães acordaram hoje pensando em um filho que anda distante, que quase não conversa, que passa horas trancado no quarto, que responde: estou bem, mas a mãe percebe que alguma coisa não está bem. Senhor, chega onde os nossos braços não conseguem chegar. Protege os jovens das drogas, da violência, das más companhias, das escolhas feitas no impulso e de tudo aquilo que promete liberdade, mas termina aprisionando. Cuida daquele jovem que perdeu a vontade de estudar, de trabalhar, de sair de casa, de sonhar. Cuida daquele que se sente sozinho mesmo, cercado de gente. Coloca pessoas boas no caminho dele. E dá aos pais discernimento para saber quando perguntar, quando aconselhar e quando simplesmente sentar ao lado. Senhor, lembra também daqueles que começam esta quarta-feira enfrentando uma doença, da pessoa que acordou e antes mesmo do café precisou separar os comprimidos, daquela que conhece de cor o caminho do hospital, da família esperando o resultado de um exame, daquele que está numa fila do SUS aguardando uma consulta, um procedimento, uma cirurgia. Visita também quem cuida, a filha que trabalha o dia inteiro e ainda volta para cuidar da mãe, o marido que tenta permanecer forte diante da doença da esposa, a mãe que passa a noite acordada ao lado do filho. Dá força para quem está cansado de precisar ser forte. E nesta manhã, Senhor, eu te entrego também o pão de cada dia. Tu conheces a preocupação de quem abriu a carteira e fez conta antes de sair de casa. O aluguel, a luz, o mercado, o remédio, a parcela atrasada, o dinheiro que precisa chegar até o fim do mês. Abençoa quem sai cedo para trabalhar, quem pega 2 ônibus, quem abre a porta de uma pequena loja sem saber quanto venderá hoje, quem procura emprego, quem faz bico, quem trabalha por aplicativo, quem sustenta uma família com aquilo que consegue ganhar a cada dia,
que não falte dignidade, Senhor, que não falte comida na mesa. E, sobretudo, não deixes faltar entre nós aquilo que o Evangelho de hoje nos recorda, a capacidade de permanecermos unidos, porque Jesus nos faz uma promessa preciosa: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio deles. Então fica no meio de nós, Jesus, no meio das nossas diferenças, no meio das conversas difíceis, no meio da nossa família imperfeita, porque talvez não precisemos de uma casa onde nunca existam conflitos. Precisamos de uma casa onde, apesar deles, ninguém desista facilmente de amar. E é com essa confiança que nós continuamos, Senhor. Não porque tudo já esteja resolvido, não porque a família tenha se tornado perfeita de uma hora para outra, mas porque Tu estás no meio de nós. E quando Tu estás presente, até aquilo que parece impossível pode começar a encontrar um caminho. Jesus, muitas vezes eu penso que a paz só vai chegar quando o outro mudar. Quando aquela pessoa reconhecer que errou, quando vier o pedido de desculpas, quando alguém finalmente perceber tudo que eu fiz. Mas talvez enquanto espero a mudança do outro, Tu estejas querendo começar alguma coisa em mim. Então começa, Senhor. Tira de mim essa necessidade de ganhar toda discussão. Livra-me daquela vontade de dar a última palavra. Ajuda-me a não transformar qualquer diferença em ofensa pessoal. Quantas vezes alguém fala uma coisa simples e eu já interpreto do pior jeito. Uma mensagem curta parece desprezo. Depois conversamos parece rejeição. Um rosto cansado parece falta de amor. E eu sofro não apenas pelo que aconteceu, mas também por tudo aquilo que imaginei. Dá-me um coração mais sereno. Antes de concluir, ensina-me a perguntar. Antes de acusar, ensina-me a ouvir. Antes de espalhar, ensina-me a conversar com quem realmente precisa ouvir. É isso que a Tua palavra hoje coloca diante de nós. E agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, levando contigo cada nome, cada preocupação e cada situação que apresentamos nesta manhã, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, hoje essas palavras pesam de um jeito diferente, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É fácil rezar depressa essa parte. Difícil é lembrar do rosto de quem nos machucou. Por isso eu não quero te prometer sentimentos que ainda não tenho. Talvez eu ainda esteja ferido, talvez ainda não consiga abraçar, talvez não esteja pronto para voltar a confiar, mas posso te entregar o primeiro passo. Posso dizer: Senhor, eu quero querer perdoar. Começa daí. E agora, meu Deus, eu também quero agradecer, porque esta manhã não pode ser feita somente de pedidos. Obrigado pelo café que alguém conseguiu colocar na mesa, pelo copo de água, pela cama onde descansamos, pela roupa simples que podemos vestir. Obrigado pela pessoa que perguntou ontem se chegamos bem em casa, pelo vizinho que cumprimenta no portão, pela mensagem inesperada de alguém que lembrou de nós. Obrigado pelas pequenas coisas que muitas vezes só percebemos quando faltam. Obrigado por quem prepara comida para outra pessoa, por quem divide o último pedaço, por quem espera alguém chegar para jantar, por aquela avó que ainda pergunta: você comeu? Por aquele pai que não sabe dizer muitas palavras bonitas, mas demonstra amor perguntando se o carro está com gasolina, se o pneu está bom, se você levou o guarda-chuva. Obrigado, Senhor, porque o amor nem sempre chega em grandes declarações. Às vezes ele chega num prato separado no fogão, num remédio deixado ao lado de um copo d'água, numa carona, num me avisa quando chegar, num pedaço de bolo guardado, numa luz acesa esperando alguém voltar para casa. Quantas vezes eu procurei grandes sinais
e não percebi que estava cercado por pequenos cuidados. Ensina-me a enxergá-los e ensina-me também a agradecer pelas pessoas enquanto elas ainda estão perto. Que eu não espere perder para reconhecer, que eu não espere sentir saudade para dizer que amo. Recebe, Senhor, esta minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minha família com suas qualidades e suas dificuldades. Recebe aquilo que conseguimos resolver e aquilo que ainda não sabemos como resolver. Recebe também meus erros, às vezes em que fui impaciente, às vezes em que minha palavra machucou, às vezes em que cobrei compreensão sem tentar compreender. Eu te entrego tudo. E nesta manhã eu me coloco também sob a proteção de Nossa Senhora. Maria, mãe que conheceu a vida simples de uma casa, as preocupações de uma família, os dias comuns e também os momentos de dor, caminha conosco. Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias com teu manto. Intercede pelas casas divididas, pelos filhos distantes, pelos casais cansados, pelas mães preocupadas, pelos pais que carregam problemas em silêncio, e leva-nos sempre para perto de Jesus, porque hoje nós compreendemos uma coisa muito simples: Deus não entra apenas nas igrejas onde muitos estão reunidos, Ele também entra naquela cozinha onde duas pessoas finalmente decidem sentar, abaixar a voz e conversar. E agora eu quero convidar você a permanecer mais um pouco neste momento. Se puder, diminua o ritmo por alguns instantes. Talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto prepara o café, arruma a casa, dirige para o trabalho ou espera o ônibus. Não importa onde esteja, apenas permita que seu coração fique um pouco mais atento à presença de Jesus. Imagine uma cena muito simples. Você está sentado à mesa, não existe multidão, não existe pressa. Sobre a mesa estão todas aquelas conversas que você ainda não conseguiu ter. A palavra que machucou, o pedido de desculpas que ficou preso, a saudade de alguém com quem você quase não fala mais, a preocupação com um filho, a dificuldade dentro do casamento, aquela pessoa que você ama, mas com quem já não sabe conversar sem acabar discutindo. E Jesus se senta ali com você. Ele não chega perguntando quem começou, não pede que você apresente provas, não exige que você explique tudo perfeitamente. Ele simplesmente permanece, olha para você como alguém que conhece a história inteira, inclusive as partes que ninguém conhece. E talvez nesse silêncio você consiga dizer: Jesus, eu estou cansado de carregar isso. Diga do seu jeito. Não precisa fazer uma oração bonita. Se existe um nome preso no seu coração, apresente esse nome agora. Senhor, eu te entrego essa pessoa. Tu sabes o que aconteceu entre nós. Tu sabes onde começou a ferida. Tu sabes também onde eu errei. Eu não quero continuar alimentando dentro de mim aquilo que tira a minha paz. Mostra-me o que posso fazer. Se preciso procurar, dá-me coragem. Se preciso pedir perdão, tira meu orgulho. Se preciso perdoar, respeita o meu tempo e vai curando o meu coração. Se preciso estabelecer limites, dá-me sabedoria para fazê-lo sem ódio. E se não houver mais nada que esteja ao meu alcance, ensina-me a entregar. Agora fique alguns segundos em silêncio. Talvez você tenha passado muito tempo falando com Deus apenas sobre essa pessoa. Hoje, deixe Deus cuidar também de você. Respire, permaneça. Jesus conhece o seu coração. E recorde a promessa do Evangelho desta manhã, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. Então, Senhor, fica no meio da nossa casa. Fica no meio daquele casal que ainda está tentando. Fica entre pais e filhos que não conseguem se entender. Fica entre irmãos que se afastaram. Fica no meio daquela família que se reúne aos domingos, sorri para a fotografia, mas carrega feridas que ninguém toca. Fica também onde existe alegria. Abençoa as famílias que aprenderam a pedir desculpas, as pessoas que conseguem conversar depois de uma discussão, quem decidiu recomeçar, quem voltou a telefonar, quem teve coragem de bater a porta, quem percebeu que manter uma relação vale mais do que vencer uma discussão.
Senhor, recebe novamente esta quarta-feira, recebe minhas próximas horas, aquilo que vai dar certo e aquilo que vai sair diferente do planejado. Recebe o meu trabalho, minha família, meu dinheiro, minha saúde, meus encontros e minhas palavras. Que hoje eu fale menos por impulso, que eu não responda imediatamente quando estiver com raiva, que eu tenha sabedoria para não transformar um momento ruim numa ferida de muitos anos. E quando alguém me procurar para conversar, dá-me a humildade de escutar até o fim. Eu quero levar comigo uma frase simples nesta manhã. Senhor, coloca a tua paz entre nós. Quando houver tensão, coloca a tua paz entre nós. Quando o orgulho quiser crescer, coloca a tua paz entre nós. Quando eu não souber o que dizer, coloca a tua paz entre nós. E agora receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe você nesta manhã, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e cada pessoa que você carrega no coração. Que Deus lhe dê serenidade para aquilo que precisa de tempo, coragem para aquilo que precisa ser conversado e humildade para reconhecer quando também é necessário pedir perdão. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Se esta oração encontrou uma situação que você está vivendo, escreva nos comentários. Senhor, coloca a tua paz entre nós. E se você conhece alguém que está enfrentando uma dificuldade dentro da família, envie esta oração. Talvez essa pessoa não precise hoje de um grande conselho. Talvez precise apenas lembrar que Deus ainda pode entrar onde o diálogo parece ter terminado. Continue rezando conosco todas as manhãs e não se esqueça durante este dia. Nem toda distância precisa permanecer distância. Com verdade, humildade, tempo e a graça de Deus, alguns caminhos podem ser reconstruídos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, onde existe coragem para conversar com amor, Deus pode abrir espaço para reconciliação. Evangelizar é preciso,